Sejam bem-vindos ao Lar Mais Cecília. Gostaria que todos pudessem acalmar o coração agora, elevar o seu pensamento até Jesus, pensar nas suas dificuldades, no que você deseja dele, com essa imagem que a gente tem aqui no salão, dele com os braços abertos, nos recebendo, voltando a sua atenção para nós. Que toda essa luz, todo esse amor que Ele tem possa nos envolver, nos acalentando, curando as nossas enfermidades, as nossas angústias, afastando tudo aquilo que não nos faz crescer, permitindo assim ter essa liberdade de seguir os seus ensinamentos, de compreender a situação que cada um passa e que aquilo que a gente tem na nossa vida é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Mestre Jesus, que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Está iniciada a reunião. Espero que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele. Trata-os com bondade e benevolências, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Que assim seja. Meus amigos, para a nossa palestra de hoje, nós temos a alegria de ter entre nós aqui a nossa companheira Renata Nunes. Esse ano ela já fez uma palestra aqui, né? No comecinho do ano. E agora nós estamos chegando no meio e está conosco aqui novamente, com um tema muito importante para os dias atuais. Ela pertence aos quadros de colaboradores da Federação Espírita do Estado de Goiás, especialmente nas reuniões de domingo, reunião pública de domingo lá. Então, com muita alegria, nós passamos a palavra para a Renata, para que nós possamos absorver as reflexões que hoje nós vamos ter. Boa noite, que Jesus possa continuar conosco, que Jesus possa abençoar cada um que se encontra aqui presente. E eu gostaria de começar a nossa reflexão de hoje, primeiro, para nós compreendermos o que é autoridade. Nós não temos dúvidas da autoridade de Jesus, mas como foi feito na leitura agora do Evangelho, nós estamos tratando aqui de uma relação de subordinação, compreendem? Quando a gente fala de autoridade, automaticamente nos vem à memória a ideia de que alguém manda, alguém obedece, correto? Todos têm essa compreensão? Interessante quando a gente percebe isso dentro do Espiritismo, né? O nosso Evangelho traz uma informação importante para nós nesse capítulo 17, que trata do sede perfeitos. E nesse item 3, ele fala do homem de bem.
E nesse item 3 do homem de bem, ele trata da questão da subordinação. Nas nossas relações humanas, é muito natural que nós estejamos, ora como mandantes, ora como subordinados. Então, isso não é algo só inerente a uma vida. Dentro da nossa mesma existência, nós temos essa relação. Ora somos impelidos pela vida a comandar, a estabelecer a ordem, a determinar tarefas a serem cumpridas. Ora, nesta mesma existência, nós estamos sujeitos, subordinados a obedecer. Lá no dicionário, só para a gente não ter dúvidas da palavra autoridade, lá está escrito assim: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. É, portanto, uma relação de subordinação. O Evangelho traz uma informação importante para nós. Aquele que está na condição de ordenar, de se fazer obedecido, de ser atendido, ele deve ter na sua consciência o poder que tem, jamais abusar do poder que tem. E interessante porque aquele que manda, ele precisa ser tão gentil, ele precisa ser tão sensível a essa condição, desse poder que ele detém, que é muito importante para ele não se comprometer com essa autoridade que Deus está lhe dando, que ele tenha a sensibilidade de não colocar o seu subordinado numa situação difícil. Pelo contrário, aquele que está na condição de subordinado precisa enxergar naquela autoridade o respeito, a consideração. Só que aquele que manda consegue esse respeito quando exercido com amor, quando diminui a condição penosa do subordinado. Palavras do nosso Evangelho. Por outro lado, o subordinado, aquele que recebe a ordem, precisa ter consciência do dever que precisa ser cumprido. Se muitas vezes nós temos chefes rigorosos, cruéis às vezes, desumanos, existe um propósito de Deus com relação a isso. Enquanto um está se comprometendo, o outro está resgatando. A gente precisa ter a consciência de que nós, na condição de subordinados, precisamos cumprir uma tarefa. E é importante que a gente cumpra, como homens de bem que somos, que a gente cumpra com todo o zelo, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Sem que para isso a gente precisa provocar no nosso mandante a ira, o nervosismo, a necessidade de ser chamado a atenção quando somos nós o subordinado. Então que a gente não precise esperar a condição difícil daquele que manda. E aí a gente vai ver como que isso se dava com Jesus. Para a gente entender a autoridade, detalhe, moral de Jesus, porque até então nós estamos falando de autoridade. Agora a gente vai falar um pouquinho de autoridade moral. Para a gente recordar, eu trouxe aqui 2 passagens da Bíblia que relata sobre o poder que Jesus tinha. Um deles é sobre aquela história de Jesus que cura um paralítico. Lá em Mateus, capítulo 9, está escrito assim: Jesus, num barco, entrando, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Por que eles pensaram isso? Vamos dar uma pausa aqui.
Quem eram esses homens da lei da época? Eram estudiosos da lei de Moisés, eram autoridades, eram letrados, tinham determinado conhecimento, ok? Todos concordam com essa informação? E aí eles olharam para aquela situação de Jesus. Jesus simplesmente olhou para aquele paralítico, reconheceu a tamanha fé dele, por conta de todas as dificuldades que aquele paralítico tinha até chegar a Jesus, e Jesus fica maravilhado com aquela fé. Jesus, ele não poupava elogios para aqueles que ele reconhecia a fé, para aqueles que detinham crença genuína no poder, no amor de Deus. E ele falava, ele reconhecia aquela virtude nas pessoas. E ele fez isso com o paralítico. E ainda disse, por conta da sua fé, você está curado, os seus pecados estão perdoados. Jesus não fez mais nada até então. Ele apenas disse. Ele reconhece naquele momento que o paralítico estava perdoado. Mas ele estava já andando? Não, ele só disse que o paralítico estava perdoado. Isso fez com que surgisse uma ponta de dúvida nas autoridades letradas daquela época. Esse homem está blasfemando. Como assim, né? Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vós pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Porque essas autoridades na época, o que elas faziam? Elas só falavam. A gente só prega, mas não faz. Isso traz autoridade? Falar, faça o que eu faço, mas faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. E aí ele indaga aquelas autoridades. Vocês acham que eu estou blasfemando? Mas o que é mais fácil? Fazer o que vocês fazem, de falar, ou simplesmente determinar para esse paralítico e eu curá-lo e falar para ele levante e ande porque ele está curado? É falar ou é fazer? O que é mais convincente? O que é mais respeitoso? O que é mais idôneo? O que é mais autoridade? E aí, Jesus não espera a resposta não, continua aqui. Mas para que vós saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Na verdade, ele já estava perdoado, não estava quando Jesus disse? Jesus reconhece a fé. O fluido de Jesus com certeza chegou naquele paralítico, era só ele levantar e andar. Não precisava mandar ele levantar e andar. Ele já estava curado. Mas a situação fez com que Jesus desse mais um esclarecimento. Para que vós... Jesus, ele não tinha medo de provar nada. Ele não tinha medo nem vergonha de ser testado. Ainda que apresentava o espelho na face daqueles que blasfemavam, daqueles que falavam contra ele. Então, o que ele fazia? O que ele fez? Ele provou. Ele precisava ter provado? Não. Mas como havia uma dúvida, ele falou: tudo bem, eu provo. Eu vou demonstrar para vocês que eu sou o Filho de Deus vivo. Que eu tenho autoridade para perdoar pecados. E não as autoridades da época, que se diziam representantes de Deus na terra. Mas eu, Jesus, eu curo. Eu vim em nome de Deus. Eu posso sim perdoar pecados. E aí ele determina para o paralítico:
Pegue a sua maca, levante e ande, e vá para sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Quer dizer, e a gente vê depois nas outras passagens, que Jesus também dizia que nós poderíamos fazer tudo que ele fez, mais alguma coisa. Então, para Jesus, ele não se colocava num patamar superior a nós. Ele sabia que o povo da época era ignorante, primitivo, embrutecido, que não sabia fazer essas coisas, não tinha condições morais para fazer tais coisas. Mas, com o progresso da humanidade, com o decorrer do tempo, com o amadurecimento espiritual, a gente pode, a gente consegue. É da natureza humana, como filho de Deus que somos, nós temos condições de ter esta autoridade moral. E Jesus disse que teríamos. Talvez não agora ainda, mas que nós temos condições para isso, temos. Ok. A segunda passagem que eu gostaria de compartilhar é a que fala de Jesus que acalma a tempestade. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Interessante, né? Todo mundo nervoso, preocupado com a própria segurança no barco, e Jesus dormindo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que estão com tanto medo, homens de pequena fé? Isso é para nós, não é? Nos dias de hoje, no barco da vida, nas tormentas que a gente enfrenta todos os dias, cadê a nossa fé? Jesus dormia, ele descansava, mas é porque ele estava tranquilo, não é porque ele não estava atuando. Ou os senhores acham que ele queria perder a oportunidade de ensinar alguma coisa naquele momento? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Hoje a gente sabe, pela doutrina espírita, que existem seres da natureza que regem o mar, a natureza, né? Tudo. Então existem os elementos naturais e existem também espíritos que manipulam esses fluidos da natureza. Quando Jesus fala repreende o vento e o mar, na verdade ele estava dando ordem a quem? A esses espíritos. E esses espíritos eram mais evoluídos ou menos que Jesus? Menos, claro. E foi muito natural que ele fosse então o quê? Obedecido. Ele foi obedecido por um influxo energético. Jesus não precisava muita coisa para ser obedecido. Isso nos prova aquela passagem de Paulo, quando a caminho de Damasco, ele vê um clarão e cai do cavalo. Vocês lembram disso? Da história de Paulo? Na verdade, Saulo, né? Que depois se torna Paulo. Essa passagem que mostra pra gente, quando Jesus aparece para ele, deixa Saulo cego. De imediato, Saulo cai de joelhos. Existe uma energia tão poderosa nos espíritos evoluídos, iluminados, que eles se tornam irresistíveis. Paulo simplesmente reconhece naquela luminosidade que o cega toda aquela autoridade. Ele sabia que ele estava na presença do Cristo. Ele tinha ido a Damasco para matar cristãos, como ele fazia.
Em segundos, ele vira a chave da vida dele. Ele não precisou passar pelo processo da culpa. Quando muitos de nós nos detemos na culpa por anos e anos, Paulo pulou essa fase. Ele reconhece de imediato o erro dele, cai de joelhos, vê que ele se equivocou por tanto tempo e pergunta: o que queres que eu faça? O que ele quer dizer com isso? Eu estou me colocando na condição de subordinado. Manda que eu obedeço. Eu reconheço em ti a tua autoridade, o teu poder, o teu amor. A voz eu quero seguir. Porque seguir a Jesus é aceitar os mandamentos dele e compreender que ele não vai falhar conosco. Não tem nada melhor do que seguir um chefe desses. Um chefe que quer seu bem. Um chefe que quer a sua felicidade. E Paulo reconhece isso. De imediato. Paulo não se detém nas perguntinhas ou nas justificativas. Sabe o que é, Jesus? É porque assim, eu perseguia cristão porque era minha atividade, né? Não, você sabe o que é? Porque na minha infância, né? Eu também fui perseguido. Não, mas sabe o que é, Jesus? Não, foi mal aí, mas não. Não tem ali tempo e nem infantilidade para justificativas. Ele simplesmente reconhece e segue. E Jesus fala para ele: adentre a cidade. O que significa adentrar a cidade? Conviva. Porque existia uma tendência naquela época de que as pessoas que eram voltadas à espiritualização, à religião, elas tinham que se isolar nas cavernas. Elas ficavam muito tempo isoladas voluntariamente para meditar, refletir, contemplar a vida, os ensinamentos, entronizar os conhecimentos. Então eles se isolavam do social. Jesus fala para ele: adentre a cidade. A cidade é o quê? Gente por todo lado, relações. Não perca tempo com isolamento, conviva. E Jesus deixou esse ensinamento para nós na Santa Ceia. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar uns aos outros. E a gente só ama convivendo. É no exercício de cada dia. É no amanhecer e no anoitecer. É em tudo que a gente faz no decorrer do dia com as pessoas que a gente conversa. A cada contato, nós estamos doando e recebendo. Então, nós temos aqui duas passagens que mostram que Jesus, ele tinha um poder. Ele tinha inequivocadamente um poder. Vamos trazer Jesus para mais perto de nós. Aqui no livro dos Espíritos, tem uma questão muitíssimo interessante, que é a 274, que fala assim: as diferentes ordens de espíritos estabelecem-se entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Vocês compreenderam a pergunta? Vou ler de novo. As diferentes ordens de espíritos. A gente sabe que existem gradações, certo? Nós somos todos iguaizinhos? Todos nós compreendemos as mesmas coisas? Estamos no mesmo patamar aqui na Terra? Não. Então a gente convive com pessoas mais ignorantes que nós e a gente convive com pessoas mais sábias do que nós. E é muito natural que seja assim. Então, Kardec já está partindo do pressuposto de que essas gradações já existem. Então, ele já existe uma afirmativa dentro da pergunta. Quer dizer, eu sei que existem diferentes ordens de espíritos. Existe o maligno, existe o ignorante, o pseudo-sábio, né? Ele traz essa classificação lá no início do livro dos Espíritos. Então, vamos lá. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder?
Ficou mais clara a pergunta? O que ele quer com essa pergunta? Ele quer saber o seguinte: o primitivo obedece o superior? Porque aqui na Terra, nas nossas relações de trabalho, a gente sabe que sim, pelo menos a princípio deveria. Correto? Mas e entre os espíritos, que existem essas gradações? Como é que é essa questão de poder? Essa é a pergunta de Kardec. Há entre elas subordinação e autoridade? Aí ele foi mais claro na pergunta, certo? Vejamos a resposta magnífica. Sim, sim, e muito grande. Sim o quê? Há entre eles subordinação e autoridade entre os espíritos. Há hierarquia entre os espíritos. Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Essas três palavrinhas, elas são indissociáveis. Ascendência quer dizer alguém é superior, alguém é inferior. O superior, que está na condição de determinar, de se fazer obedecido, ele tem que ser moralmente ascendente. Ele tem que estar numa condição moral acima. E essa ascendência moral, ela é irresistível. Vamos entender. Kardec se desdobra numa pergunta: os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Pergunta linda, não é? Quem não gostaria de ter feito essa pergunta? Vocês entenderam a pergunta? Não, vou ler de novo. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? O que ele quer dizer com isso? Eu posso, como espírito, correto? Eu posso, no plano espiritual, no mundo dos espíritos, nas diferentes ordens de espíritos, eu até reconheço que o outro lá é mais luminoso, é mais amoroso, é moralmente superior a mim. Mas eu como inferior, eu como espírito inferior, eu posso me negar a obedecer? Porque aqui nas nossas relações a gente não faz isso, não. Nós temos a liberdade de negar os nossos superiores, não temos? E na ordem dos espíritos, como é que isso se dá? A resposta: eu disse irresistível. O espírito inferior não tem opção. As relações no plano espiritual se dá por magnetismo. Aquilo que Jesus fez com Paulo era a questão magnética. Jesus tinha energia, luminosidade suficiente para poder dizer muito só com a sua presença. Aquela luz, aquele amor que Jesus emanou em favor de Paulo, não precisou de palavras. Os espíritos superiores se fazem ser obedecidos pelo amor que emanam. E essa ordem, essa ascendência moral, ela é irresistível. Essa informação é linda, porque isso nos dá a certeza da segurança que existe no mundo espiritual. Por quê? Existem colônias, existem cidades no mundo espiritual, existem hospitais educandários, assim na terra como nos céus. Então, quando nós, aqui na terra, nós estamos todos juntos. Nós estamos presos no corpo de carne, colocando-nos todos numa condição de igualdade. Cada um de nós aqui tem a sua individualidade, tem seu karma, tem o seu propósito de vida amoroso que Deus colocou para nós. Nós todos estamos num grau evolutivo e precisamos uns dos outros. Então, o joio cresce junto com o trigo, um se ajudando, um ajudando aos outros. No momento da ceifa, da morte, da separação do joio e do trigo, no plano espiritual, cada um vai para um lugar, conforme as suas obras, aqui na terra. Lá no mundo espiritual, nós somos automaticamente ligados
as determinadas zonas inferiores ou superiores conforme as nossas energias. E o que é que compõe o nosso corpo magnético, que é o perispírito? Se não o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente faz. Então, se a gente quer ir para um lugar agradável, bom, que a gente comece agora. Como nós somos hoje? Nós somos aqueles que perturbam? Nós somos aqueles que exigem? Nós somos aqueles que estamos perturbando a ordem, a desarmonia? Ou o contrário? Nós somos instrumentos de pacificação? Nós somos instrumentos de auxílio? Nós somos instrumentos de construção e edificação, de renovação? Qual é o propósito? Como nós estamos lidando? Como nós estamos trabalhando as nossas energias? Porque Jesus também deu esse grande exemplo na parábola do festim de bodas. Quando ele falava que muitos são convidados, nem todos são escolhidos para a festa no reino dos céus. Por quê? Porque depende da túnica nupcial. Se você não está vestido com a túnica nupcial, você não está com a roupagem adequada para participar da grande festa. Que roupagem é essa que o Espiritismo nos traz de esclarecimento, senão o perispírito? A nossa roupa, a roupa do espírito. Porque a matéria a gente deixa. Isso aqui é transitório. Isso aqui fica por um tempo determinado. E quando a gente é levado para o mundo espiritual? A roupa, né? O perispírito que tem a sua natureza semimaterial. Então, é interessante também nós analisarmos a pergunta 279. Olha só. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Por conta dessa hierarquia, por conta dessa autoridade, como é que é o acesso? Nós já entendemos que existe hierarquia. E nós entendemos que existe quem manda e quem obedece no plano espiritual. E é interessante porque quanto maior, mais elevado, mais evoluído o espírito, mais amoroso. Então, é muito bom obedecer quem é amoroso, não é? A gente não tem que ter medo. É muito bom saber que nós estamos irresistivelmente entregues a entidades amorosas. Isso é muito legal saber e é muito seguro. Ok, então, se todos os espíritos, aliás, é uma pergunta, todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Essa questão é só para reforçar o que eu estava falando sobre as colônias. A resposta é o seguinte: os bons vão por toda parte. E é preciso que seja assim, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Quer dizer, não tem ninguém entregue, desculpem, não tem ninguém entregue à própria sorte. Se nós aqui ainda estamos vibrando na maldade, se ainda precisamos do mal para a gente poder crescer, se a gente ainda está na fase de exaurir o mal que há em nós ainda, nós temos sempre a assistência dos bons espíritos, porque nós não estamos entregues. Os bons vão em toda parte, é preciso que seja assim para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com as suas más paixões. Isso aqui foi só para reforçar aquilo que eu estava dizendo. Nós perturbamos, conforme nós causamos desequilíbrio, nós causamos desgostos. Como que está essa questão das nossas imperfeições? Nós temos até consciência delas ou ainda não? Porque não tem como mudar algo que eu não sei nem que existe, ou que eu não reconheça. Não é possível curar uma doença se eu não sei qual é. Então, é muito importante que a gente identifique no nosso dia a dia, nas nossas orações, no momento de meditação, de introspecção, que a gente seja muito honesto conosco mesmo. Nossa, eu falhei naquele ponto.
Nossa, eu preciso melhorar nisso. Eu fui rude, eu fui egoísta, eu fui vaidoso, eu fui... Enfim, como eu posso melhorar? Porque se nós mostrarmos para Deus no decorrer do nosso dia a dia que nós estamos em condições de habitar mundos melhores, nós não temos o que temer na hora da morte. A gente não tem que ter medo de nada. A gente vai fazer tudo que estava ao alcance. E é interessante, porque os espíritos inferiores não têm acesso. Com todas as palavras está dito aqui. Isso a gente vê a todo instante nas obras complementares do Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Tem várias passagens que eles mostram isso, que os espíritos inferiores não enxergam os espíritos superiores. Eles transitam livremente sem que os inferiores vejam eles. Isso facilita acesso, isso facilita socorro, isso é segurança para o espírito superior. E é interessante, tem uma passagem do livro do Divaldo Franco, eu vou lembrar, No Mundo de Regeneração. Como é que é o nome daquele livro? Vocês lembram do Divaldo? Um dos últimos que ele lançou? Deixa eu ver se eu tenho aqui. No Rumo do Mundo de Regeneração. Alguém já leu esse livro? Ele fala exatamente, ele lançou bem na pandemia, e ele fala da pandemia. Então, olha o socorro, né? Bem no auge. É lindo isso. E aí, tem uma passagem lá que me impressionou bastante, que eu faço muita questão de compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o nosso tema. Existe um grupo de socorristas, que eu não me recordo, deixa eu ver se eu anotei, não anotei. Tem alguém que coordena esse grupo de socorro. E esse grupo vai até um umbral, numa região lodaçal, em que espíritos muito embrutecidos e muito comprometidos com as leis divinas estão ali padecendo de dores terríveis da consciência. Eles estão mergulhados numa lama, e aí essa equipe vai lá para socorrer esses espíritos. O que acontece? Deixa eu ver. Esse grupo, essa mulher que está lá comandando esse grupo, ela joga uma rede em cima daquelas almas. Ela joga uma rede magnética. Essa rede é vista e sentida por muitos. Muitos tentam agarrar essa rede, porque ela vai puxar essa rede depois e pegar aquelas almas para ser levadas para o mundo adequado no espiritual, nas colônias. Ela joga a rede e aguarda para que aquelas almas peguem a rede para que ela possa tirá-los de lá. O resgate foi realizado assim. Você lembra disso? O que acontece? Muitas daquelas almas conseguem pegar a rede magnética, mas muitos deles conseguem pegar e não seguram. Aquela rede, ela tem condições de saber quem é que está verdadeiramente arrependido dos seus atos. Muitos querem só sair de lá. Muitos querem só parar de sofrer, mas não estão comprometidos com a renovação. Então o socorro não acontece, porque aquela região umbralina é adequada e propícia, e a gente vai enxergar o amor de Deus nisso, porque vê que eles não estão em condições de receber o socorro ainda, porque não houve o arrependimento sincero. Então o socorro ele sempre existe. Aí essa trabalhadora vai lá, joga a rede e capta só alguns. E é interessantíssimo, porque a gente não engana magnetismo, a gente não engana energia. A gente pode falar que a gente é o santo que for. Se passa a maquininha da energia aqui, ninguém vai, não tem como, né? Tem os psicoscópicos, não é? Nas regiões mediúnicas que a espiritualidade usa. Então estou falando aqui sem adentrar muito, só para suscitar o interesse de vocês, para poder ler sobre isso. Mas é assim que acontece. Então existe a questão magnética. E aí, voltando para essa questão da autoridade, só para a gente já caminhar para o encerramento, prometo que dessa vez eu não vou me prolongar, viu, senhor Fábio? Pode ficar tranquilo.
A gente quer ser respeitado? Eu duvido que tenha alguém que não queira. A gente quer ser amado. A gente quer ser respeitado. A gente quer ter as nossas necessidades atendidas. Agora, de que modo nós nos conduzimos para conseguir aquilo que a gente quer? Lá no Evangelho, na parte que fala dos bem-aventurados, que são brandos e pacíficos, o item 6, ele vai falar da afabilidade e da doçura. Uma das formas geniais da gente conquistar respeito alheio, primeiro é respeitando, e segundo, com afabilidade e doçura. É justamente nesse capítulo que ele vai falar de uma questão muito interessante para a gente pensar. Vejam bem, me permitam a leitura. A esta classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Muitas vezes nós somos obedecidos, mas não pelo amor daquele que nos obedece, não pelo respeito genuíno, por medo. Será que é legal a gente ser obedecido pelo medo, pelo temor, pela ameaça? Isso não é autoridade moral. É autoridade, não moral. Não com aquela ascendência moral irresistível que a gente viu no Livro dos Espíritos. Então, até que ponto eu estou mandando e sendo detestado? Se nós queremos respeito, que a gente dê. Se nós queremos ser amados, que a gente ame. E as coisas se dão de forma muito natural. É muito comum e é muito agradável, a gente obedece de forma gratificante quando a gente vê doçura e afabilidade. Quando a gente vê que aquele que está mandando, ele não está mandando por si, não é para satisfazer o seu orgulho, o seu egoísmo, não. É para restabelecer uma ordem, é para fazer com que um trabalho seja cumprido, é porque alguma coisa tem que ser feita. Então que fique aqui essa mensagem para nós refletirmos e lembrarmos sempre de Jesus, porque não tem nada melhor do que obedecer àquele que é amoroso. Jesus foi na terra o maior exemplo de renúncia, de amor. E nem a autoridade moral dele foi suficiente aqui na terra para fazer com que ele não padecesse. Então que a gente também não se engane. Por mais que a gente trabalhe as nossas virtudes aqui na terra, nós estamos sujeitos ao sofrimento, ao não reconhecimento da nossa ascendência moral. Nós estamos obliterados pela matéria densa de carne, do corpo de carne. Então, é muito natural que não vejam as nossas virtudes, que não reconheçam a luminosidade que muitos de nós já temos. Nós todos já somos capazes de amar. E ainda que os outros não vejam isso e nos cause sofrimento, faz parte do progresso de cada um. Então, Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua autoridade moral, que no mundo dos espíritos é irresistível, aqui na terra ele morreu na cruz, mas para exemplificar para nós. Então, que a gente não esmoreça, que a gente não reclame, que a gente não se desanime, porque faz parte. E com isso a gente cresce também e vamos aumentando a nossa capacidade de amar. E que Jesus continue conosco sempre. Uma ótima noite a todos.
Então, dando continuidade, muito boa noite a todos. Nós vamos fazer os agradecimentos à Renata. Muito obrigado, Renata. Que possamos, então, seguir esses exemplos de Jesus. Aquilo que nós estivermos fazendo no nosso dia a dia, tiver algum questionamento, se fosse Jesus, será que ele estava fazendo isso? Então, um bom questionamento, que nós possamos seguir esse direcionamento, esse amor que Jesus tem, um ser mais exemplar que já passou na terra, para que nós possamos tê-lo como guia para andarmos aqui na terra. Muito obrigado, Renata. Nós vamos fazer a prece final, agradecidos ao Pai por mais essa noite de hoje, pelas instruções, pelo aprendizado, que nós possamos levar para o nosso dia a dia esses exemplos, que possamos a cada dia ser uma pessoa melhor, um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor amanhã, sempre nesse caminho, nessa direção do bem, do amor e do exemplo de Jesus. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que Jesus nos abençoe agora e sempre.